irmãos da Escola Jesus Cristo e todos aqueles que acessam a página da Escola Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais uma pregação de domingo às 10 horas da manhã, horário que nos prende mais, nos liga mais ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita. E é uma bênção nós podermos participar dessa sintonia coletiva quando unimos as nossas mãos em prece a Jesus. Preparando os nossos pensamentos para a prece, eu vou ler do livro Alto de Souza, um soneto de sua autoria, intitulado Mãos, psicografado por Chico Xavier. Harpas de amor tangendo de mansinho a música do bem ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com Cristo, ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgendo nos teus braços. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a bênção desta hora em que nos reunimos em teu nome, tentando, Senhor, aproximar os nossos corações e as nossas mentes ao teu coração, ao teu evangelho, a árvore, Senhor, que tu plantaste para a nossa redenção. Sabemos que tu estás sempre conosco e pedimos, Senhor, que estejamos contigo. Abençoa a nossa manhã, abençoa a nossa reflexão, para que possamos assimilar melhor os teus ensinos e seguir com mais firmeza o teu caminho. Assim seja. Meus irmãos, eu vou fazer a introdução à nossa meditação de hoje, lendo uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, intitulado Mãos Limpas, que tem como epígrafe o versículo 11 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados em cargos públicos. Detivera dominadoras situações.
No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Nós hoje estamos aqui reunidos seguindo uma tradição da Escola Jesus Cristo, no mês de junho, lembrarmos com mais detalhes, mais especificamente, aquela que também foi uma discípula do Cristo como Paulo, aquela que ofereceu mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Estou, meus irmãos, me referindo a Célia Lúcius, protagonista do livro 50 anos depois, um romance escrito de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que, assim como Paulo, também ofereceu suas mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. E, de forma semelhante, assim como Paulo, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, também sofreu humilhações, também dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes, a começar pelo bem daqueles que constituíam a sua família consanguínea, porque depois ela estende esse conceito de família a todos os necessitados do seu amor, do seu carinho, da sua dedicação, da sua luz. Então, ela também, assim como Paulo, vinha de um outro patamar social, como Paulo, mas ensinou o Evangelho também sob açoites, zombarias, aflições e pedradas, não necessariamente materiais, físicas, como Paulo sofreu, mas muitas aflições, pedradas e açoites morais, defendendo o Evangelho, exemplificando o Evangelho de Jesus. Paulo, apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. E Célia, apesar das suas pregações, apesar da sua palavra repleta de luz, da presença dos espíritos superiores, daqueles que colaboravam com o seu trabalho, do plano invisível, apesar de tudo isso, também jamais abandonou o trabalho material. Porque, como narra Emmanuel neste livro, Romance, 50 anos depois que ela é aceita no convento, assume, a personalidade masculina do irmão Marinho, mas que um dia é expulsa desse convento, acusada de paternidade de um bebê, narra Emmanuel, ela fica ali na pequena casinha
dos fundos do mosteiro, que era o horto de Célia, né? E Emmanuel narra o seguinte: durante o dia trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos. Então, assim como Paulo, ela dividia o tempo, as horas do seu dia no trabalho material e no trabalho espiritual, que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio a pé com um filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria à cata de recursos. Era de tarde. Batendo a porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma batida, convidando-a às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentio, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras, Célia, entregando-se a esse ato de fé pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais, que lá iam rogar as bênçãos de Jesus através daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos. Então, nós vemos o aproveitamento das horas para o trabalho. O trabalho que, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec sobre a natureza do trabalho, o que era o trabalho, se era apenas o que se referisse à parte material, o corpo, e os Espíritos respondem que não, que o trabalho é do corpo e do espírito, né? E é o que nós vemos nesses que oferecem as mãos limpas para o trabalho do Senhor. Eles não abandonam a outra parte do trabalho, né? Então, o conseguir, né, a conquista das mãos limpas não é um privilégio, como muitos pensam. É uma conquista individual. É uma conquista de cada um, assim como Paulo, assim como Célia. E diz Emmanuel que o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Foi o que eu acabei de ler aqui neste livro Caminho, Verdade e Vida. Então, o trabalho do Altíssimo deve resplandecer. Esse emprego do resplendor, resplandecer, é comum no Evangelho. Nós vemos desde a proclamação do nascimento de Jesus aos pastores, lá no início do Evangelho de Lucas, segundo capítulo, né? Quando os pastores são avisados da chegada de Jesus, né? Narra Lucas que eles foram cercados de um imenso resplendor e se atemorizaram com aquela luz, porque resplendor é uma luz muito brilhante,
né? Então, às vezes, nós que vivemos nas trevas, por não conhecermos o resplendor espiritual, nós, se diante desse resplendor, nós nos atemorizamos, né? E os anjos, né, acalmam, asserenam o espírito dos pastores, que é uma característica dos espíritos superiores. Eles asserenam a nossa alma. Eles não nos incitam, eles não nos ameaçam, eles apenas nos acalmam e nos fortalecem para que nós possamos enfrentar as nossas lutas, às quais estamos ligados por questões pessoais, nossas, reencarnatórias, na nossa trajetória espiritual. Então, eles escutam do anjo, né? Vos nasceu hoje o Salvador. Não temais, não tenham medo. Ele nasceu para todos, porque Jesus veio para todos. Jesus nunca fez diferença entre homem e mulher. Eu vim para as mulheres, ou eu vim para os homens, ou eu vim para as crianças, ou eu vim para os velhos, vim para os ricos, ou eu vim para os pobres. Jesus veio para todos. Jesus é o coordenador, o co-construtor do nosso orbe. Então, ele não pode fazer, ele não faz, e nunca fez, e nos ensinou a não fazer diferenças entre as pessoas vistas, principalmente por nós, né? Com os nossos olhos míopes, vistas por um prisma falho, porque nós temos visões falhas das pessoas. Nós não conhecemos as pessoas em sua trajetória espiritual, em sua vida, nem nós nos conhecemos. Quanto mais conhecer as pessoas. Então, julgar um lado, uma característica que está mais evidente naquela encarnação na pessoa, não significa que ela não possua outras características que ainda não brotaram, né? Então, Jesus realmente veio para todos. É muito importante esse pronome, vos, quer dizer, para vós, segunda pessoa do plural e não singular, né? Do plural. Jesus veio para todos. Então, continuando, nós vemos que o trabalho do Altíssimo deve resplandecer. A glória do Senhor os cercou de resplendor. E essa questão do trabalho, Jesus também disse: meu Pai trabalha sem cessar, e eu trabalho também. Então, como que Jesus trabalha? Como que Jesus pode se manifestar? Como que ele se manifesta? Como que os espíritos, seus missionários, mensageiros, se manifestam aqui na Terra? Através dos intermediários, através dos filhos que lhe oferecem mãos limpas. Então, o que é o trabalho? Porque muitos têm um conceito errado sobre trabalho, né? E Alta de Souza fala: ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Esses verbos são verbos que caracterizam o trabalho: arar, semear, tecer, afagar e ajudar. Então, o trabalho do alto, o trabalho do Altíssimo, o trabalho de Jesus é o trabalho do bem, é o trabalho construtivo, o trabalho edificante, como diz Emmanuel, né? E esse trabalho deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Então, sempre essa imagem, né, de resplendor,
resplandecer. A gente se lembra da transfiguração, né, de Jesus no Tabor, que Mateus narra, Marcos também, outros evangelistas, né, que Jesus, né, ladeado por Moisés e Elias, se transfigurou e se tornou resplandecente, seu rosto, suas vestes, suas mãos, mas de tal forma resplandecente que os apóstolos que tinham sido chamados por Jesus ao monte, Pedro, Tiago e João, ficaram também atemorizados, assim como os pastores ficaram atemorizados com tal resplendor, com tal resplandecência, e se atiraram ao chão com o rosto na terra. E Jesus os soergue com as suas mãos. Nós vamos chegar lá falando das mãos de Jesus, né? E assim nós temos inicialmente 2 grandes discípulos apóstolos do Cristo que ofereceram a ele mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade: Paulo de Tarso e Célia Lúcius, né? E ainda Paulo, em termos de mãos, já no livro Pão Nosso, escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E Emanuel, no texto ao qual deu o título Levantando Mãos Santas, fala que esse trecho é uma preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. Levantando mãos santas parece que é só na hora do louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar as mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia. Então, ele mostra os tipos de mãos levantadas a cada dia, como nós levantamos nossas mãos no nosso trabalho diário. E ele vai especificando alguns. É razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Nós levantamos e trabalhamos, né? Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Então, movimentar as mãos, movimentar os braços, não significa trabalhar, não significa colaborar com a providência divina. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Quanto tempo nós perdemos em demandas inúteis? Quanto tempo perdemos do nosso progresso espiritual quando alimentamos cólera,
quando alimentamos ira, sem ira nem contenda, quando nós eliminarmos a ira do nosso ser, quando nos afastarmos da cólera e das demandas inúteis, que não são edificantes, que não colaboram com a providência divina, nós vamos dar passos mais largos no nosso progresso. Porque, por enquanto, nós estamos presos às iras e às contendas, às cóleras destrutivas e às demandas inúteis, né? E por isso, nós devemos observar, né? Como diz Emmanuel aqui, se a finalidade e o conteúdo da nossa ação realmente são uma colaboração com a providência divina. São úteis, são edificantes, são construtivas para que possam, como Alta de Souza fala aqui, para que possam ser estrelas fulgindo nos teus braços. Nossas mãos são estrelas fulgindo nos nossos braços. Se nós as levantamos com ira e com contenda, demandas inúteis e cólera destrutiva, nós ainda não temos estrelas fulgindo nos nossos braços, né? Porque nós teremos essas estrelas quando nossas mãos forem servas do amor puro. Quando as nossas intenções, quando a finalidade e o conteúdo das nossas ações forem realmente um trabalho, aquele trabalho que edifica. Existe um livro infantil de Meimei, intitulado Cartilha do Bem, que fala sobre as mãos. Nesse livro, ela mostra que existem duas forças atuando na Terra e que são as forças do bem e a do mal, e que elas se manifestam pelas nossas mãos. Isso para crianças, livro para crianças. E vai um livro lindo, muito ilustrado. Temos assim por onde passamos no mundo as mãos iluminadas, que estendem o amor, a paz, o trabalho e a alegria. E conhecemos as mãos espinhosas, que fazem o ódio, o desespero, a preguiça e o sofrimento. E aí a gente se lembra daquele servo mau e preguiçoso que usou as mãos para enterrar o único talento que havia recebido do Senhor. Há mãos que sustentam a lavoura e o jardim, produzindo pão e felicidade. Mas vemos aquelas que se entregam à miséria e ao vício. Mãos que honram a indústria e o progresso, mas também mãos que arrancam lágrimas e multiplicam o infortúnio. E aí, mais adiante, mostra as mãos preciosas que usam a enxada, a pena, auxiliando o celeiro e a educação, mas também surpreendemos mãos infelizes que roubam e matam, estendendo a perturbação e a morte. Muitas mãos atualmente temos visto estendendo a perturbação e a morte. E no final ela se refere às mãos de Jesus. Jesus veio ao mundo para que nossas mãos aprendam a servir à luz do bem, edificando a nossa própria felicidade. Com as dele, curou os doentes, socorreu os fracos, amparou os tristes, limpou os leprosos, restituiu a visão aos cegos, levantou os paralíticos, afagou os velhos, os deserdados e abençoou as criancinhas. E termina com uma exortação às crianças. Filhos meus, não permitam que as garras da sombra lhes dominem as mãos na vida. A sombra não tem mãos, tem garras. Que imagem forte! Meus filhos, não permitam que as garras da sombra lhes dominem as mãos na vida. Meus irmãos, trabalho não é
atividade qualquer de qualquer espécie. Isso não é trabalho. Nos grupos mediúnicos, nas reuniões de desobsessão, muitas vezes escutamos na doutrinação, quando o doutrinador está conversando com aquele espírito que está possuído pelo sentido de vingança, sentimento de vingança, querendo adoecer, matar, instalar a discórdia dentro de casa, levar à ruína por causa disso, daquilo, coisas que aconteceram assim há séculos atrás. E outros que às vezes nem conhecem aquela pessoa que eles estão prejudicando. E o doutrinador pergunta: meu irmão, mas por que você está fazendo isso? Ele já é uma pessoa assim, faz caridade, é bom, é honesto e tal. E o espírito responde: não, eu não tenho nada contra ele, não. Eu estou fazendo o meu trabalho. Está sendo pago, está tendo vantagens para destruir uma família, para destruir uma pessoa. Está fazendo o seu trabalho. Ele pensa que está trabalhando. Destruindo, ele pensa que está trabalhando. E aí, cabe ao doutrinador explicar a diferença entre trabalho e movimento e atividade. Eu me lembro muito das aulas do professor Clóvis, em que ele, de vez em quando, falava assim: não vamos confundir movimento espírita com movimentação espírita. E dava uma risadinha, né? Movimento espírita não é movimentação espírita. Então, o fato de você fazer muita coisa não quer dizer que você esteja trabalhando, porque trabalho, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 675, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Se não tem utilidade, se não é para o bem, não pode ser considerado trabalho. É importante que a gente pense nisso, né? Então, segundo Emmanuel, nós temos que observar, né? Temos essa necessidade de observar, de refletir sobre as nossas atividades, né? Em que empregamos o nosso tempo, porque nós possuímos nas mãos antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra, porque o coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. E aí a gente se lembra também daquela mulher no livro Nosso Lar, né? Que batia pedindo abrigo no nosso lar, né? Batia insistentemente querendo entrar no nosso lar e os portões não lhe foram abertos. E André Luiz fica observando aquilo admirado. Por que não? Por que não acolher esta que está pedindo, né? E aí a sua visão é aguçada pelo instrutor, e aí ele consegue ver, né, as manchas que estão no perispírito daquela mulher, né? Muitas manchas, mais de 50 manchas escuras, e ele explica que aquelas manchas estão ali como a marca dos abortos e dos infanticídios que aquela mulher havia realizado com as suas mãos na terra. Então, as mãos, nossas mãos, né, mostram
né, os sinais da nossa passagem pela Terra, né? O que nós fazemos com as nossas mãos. E Emmanuel, assim como Meimei, ele mostra que aqui na Terra ainda temos mãos que realmente limpam, que protegem, que semeiam, que ensinam, mas que também temos aquelas que batem, que incendeiam, que destroem, que amaldiçoam, que ferem. Então, são ensinos, lógico, né, convergentes, que vêm do alto para nós, né? Assim como Meimei e Emmanuel. Os dois nos mostram, e muitos outros, né, que aqui na Terra o bem convive com o mal. Então, as nossas mãos, né, podem semear, ajudar, afagar, tecer, construir, edificar, mas também existem mãos que podem também ser as nossas, né, que amaldiçoam, que ameaçam, que batem, que violentam e que destroem, né? Nós estamos falando aqui de Célia e de Paulo, mas não podemos esquecer de outras mãos, né, que são muito caras ao nosso coração, nós espíritas, nós cristãos, né, que são as mãos de Chico Xavier, mãos santas, mãos limpas de Chico Xavier, através das quais recebemos esse tesouro todo, né? E temos outras mãos, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, que com suas mãos reconstruiu a igrejinha para aqueles que necessitavam, né? E as mãos de Maria, mãe de Jesus, né? Que após a crucificação de Jesus, depois de algum tempo, foi para Éfeso morar com João, ao qual foi entregue por Jesus, né? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. E João assumiu aquele compromisso com Jesus de viver com Maria como filho, mãe e filho. Construiu aquela casinha em Éfeso, uma casinha simples, humilde, e lá eles trabalharam muito em nome de Jesus. Narra Humberto de Campos, no Boa Nova, que João pregava na cidade, voltava para casa e Maria em casa passou a receber os necessitados do seu apoio, os necessitados da sua palavra, de qualquer categoria social, assim como Célia, né? Porque quando falamos em necessitados, não estamos falando em pobres materialmente, né? No aspecto material. Os necessitados somos todos nós, pobres, ricos, nós somos necessitados de Jesus, da palavra, né? Então, Maria atendia a todos. E existe um trecho muito bonito no Boa Nova, que é um livro abençoado, né? Quando Maria passa a curar as pessoas com as suas mãos. E ela cura um leproso. E esse leproso, após ter sido limpo pelas mãos de Maria, ele as beija e agradece falando: Senhora, tu és a mãe do nosso mestre e nossa mãe santíssima. Porque aquela casinha já estava sendo conhecida como a Casa da Santíssima, mas ainda não da Mãe Santíssima. Então, este leproso chama Maria de Mãe Santíssima. Daí, né, nós aprendermos a considerar Maria também como nossa mãe,
Tu és mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima, né? Porque ela balsamizava, curava com o seu amor através da sua palavra e das suas mãos em nome do seu filho, né? Então é muito lindo isso, Maria, mãe de Jesus. E por que eu estou falando também em mãe? Porque no mundo nós percebemos a bênção da constituição de uma família onde nós temos uma mãe e um pai que nos amam, mas a mãe, como diz Neio Lúcio, Emmanuel, através de Neio Lúcio, no livro 50 anos depois, ele fala que a mulher que odeia é uma dolorosa exceção no mundo. É uma dolorosa exceção no mundo. Porque a mãe ama. A mãe ama. Mesmo que ela não ame mais ninguém, ela ama o seu filho. E mesmo que seu filho não ame ninguém, mesmo que seu filho seja coberto de defeitos, ela ama o seu filho. Então, a mãe extravasa o seu amor pelas suas palavras, pelos seus atos e pelas suas mãos. Vinícius de Moraes tem uma frase, um verso, que fala: minha mãe alisa as cicatrizes, minha mãe alisa de minha fronte todas as cicatrizes do passado. Quem não usufruiu de um carinho de mãe, deitar no colo da sua mãe e sentir a sua mão passar pela testa e pela sua cabeça? Alivia as nossas dores. Tenhamos nós a idade que tivermos. Sejamos mãe também. Mas a mãe alivia as nossas dores. E Emmanuel fala no prefácio do livro Os Dois Maiores Amores, que é um livro lindíssimo no aspecto material e espiritual, né? Que as duas forças que tutelam a nossa existência na Terra são o amor de Jesus e o amor das mães. O livro tem como título Os Dois Maiores Amores, o amor de Jesus e o amor das mães. E neste livro nós vemos mensagens sobre as mães e sobre o Natal de Jesus, sobre a vinda de Jesus, o amor de Jesus ao vir à Terra. Então, mensagem de vários espíritos, inclusive de Emmanuel também, e no prefácio ele mostra que na Terra o amor que mais se aproxima do amor de Jesus é o amor das mães, né? Por isso eu falei das mães. Mas, falando de Jesus, vamos pensar aqui nas mãos de Jesus, né? Porque se as mãos das mães têm esse poder, o que não pensar das mãos de Jesus? Jesus, reaparecendo aos discípulos depois da morte, ao se identificar-lhes, deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. Jesus mostra-lhes destacadamente as mãos. Então, Jesus, o co-criador da terra, Jesus, o semeador divino, o eterno benfeitor, o Cristo, o divino trabalhador, estende suas mãos para nós e pede que nós estendamos nossas mãos para Ele. Diante do homem, da mão mirrada, o que ele fala? Estende tua mão. O homem estende e fica curado. Fica curado para quê?
né? Fica curado para se reintegrar, para trabalhar, para continuar o seu progresso espiritual. Jesus sempre nos estende suas mãos, né? Nós estendemos as nossas para Ele. Por causa da nossa ansiedade, da nossa inquietação, da nossa fraqueza, das nossas dores, das nossas necessidades, das nossas lágrimas. Mas Ele também estende, sempre estendeu e continuará estendendo as dele para nós. Primeiro, né, por compaixão, que é o primeiro passo do amor, né? Por compaixão, Jesus agia por amor, por compaixão. Tenho compaixão da multidão, porque são como ovelhas que não têm pastor, né? Diante do filho da viúva de Naim, morto, né? Jesus foi tomado de íntima compaixão. Nós vemos isso várias vezes no Evangelho, né? Então, Jesus está sempre com as mãos abertas para nós, estendidas, né? Nos curando. Nos curando para quê? Nos curando para nos reintegrar à nossa família, como o paralítico de Cafarnaum, toma teu leito e vai para a tua casa, né? Nos curando para que não pecamos mais, olha que já estás são, paralítico do tanque de Betesda, não peques mais, né? Nos curando para nos reintegrar à sociedade com os 10 leprosos e de mostrai-vos ao sacerdote, nos curando para que nele creiamos como cego de nascença. Crês tu no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Tu já ouviste, é este que fala contigo, né? Então, Jesus sempre está estendendo as suas mãos para nós, né? Nunca Jesus vai fechar. Nunca, não temos notícia de Jesus se recusando a dar uma ajuda. Até na hora, nas bodas de Caná, em que Maria pede para ele resolver o problema da falta do vinho, e ele fala que ainda não era chegada a hora dele, apesar de ainda não ter chegado a hora dele se rebelar publicamente, ele atende a sua mãe e propicia a alegria aos amigos, né? Ele não recusa ajuda. Suas mãos não estão fechadas para nós, não estão ameaçadoras para nós. Suas mãos estão abertas para nós. Nós temos que estender as nossas para Ele, porque Ele está sempre com as dele abertas para nós, estendidas para nós. Isso é muito importante. Aquele leproso, que segundo o professor Clóvis Tavares, intuiu o poder da soberana vontade do Cristo, falou para Jesus: se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E ele fala: quero ser limpo. Jesus sempre quer. Jesus sempre quer o melhor para nós. Jesus quer que sejamos limpos, que tenhamos as mãos limpas, que sejamos limpos da nossa lepra espiritual. Ele quer. Ele não quer nos violentar, ele não quer nos bater, ele não quer nos destruir. Ele quer estender as mãos e nos curar com as suas mãos. E nós podemos receber essa cura e esse bálsamo. Célia, segundo Emmanuel, no prefácio do livro 50 anos depois, entendeu e aplicou todos os ensinamentos de Jesus. E nós lemos e relemos e repetimos esse prefácio, mas vamos entender, né, melhor, vamos nos deter nesses dois verbos. Célia entendeu e aplicou. O verbo entender vem do latim intendere. Esse prefixo in dá um sentido de interiorização.
de colocar dentro de nós, é um movimento para dentro. Então, para aplicar os ensinos de Jesus, nós temos que entender os ensinos de Jesus. Nós temos que interiorizar, colocar dentro do nosso coração, dentro de nós. Senão nós não aplicamos. Por que não fazemos? Por que não realizamos? Porque ainda não entendemos. É uma questão de alcance dos ensinos de Jesus. E ele mesmo falou, ainda tenho muito a vos falar, mas não podeis suportar. Nós ainda não temos condição de entender tudo que Jesus fez e falou e ensinou, né? E, às vezes, achamos, né, que devemos inverter as situações, ao invés de nós nos esforçarmos para entender e aplicar os ensinos de Jesus, como para nós, almas preguiçosas e paralíticas, segundo Emmanuel, né, nós invertemos e trazemos Jesus para um patamar humano errado, falso. Porque Jesus não é humano, Jesus é divino. Então, nós trazemos características, atribuímos a Jesus características que não lhe pertencem. Pertencem a nós, seres inferiores, habitantes de um planeta de provas e expiações. Porque somos preguiçosos, fica difícil seguir o caminho com letra maiúscula, né? Então, nós trazemos Jesus, caracterizamos Jesus de forma humana, né? E então, eu quero mostrar aqui alguns exemplos, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou uma Célia Lúcio, eu não sou um Paulo de Tarso, eu não sou uma Madre Teresa, não somos, né? E eles estão longe, Paulo, Célia, né? Estão longe, primeiro século, né? Por isso eu trouxe para a nossa meditação, o final, caminhando aqui para o final, eu trouxe algumas palavras da sabedoria de um discípulo de Jesus, que não está lá no primeiro século apenas, não, até pode ter estado, sim, mas que conviveu conosco. Convivemos com ele, ouvimos sua palavra, ouvimos sua voz, inesquecível, né? E é do nosso tempo. E entendeu e aplicou os ensinos de Jesus. Fez a sua opção pelo caminho. Em determinado ponto da sua vida, ele fez a sua opção pelo verdadeiro caminho, pelo caminho que Jesus nos traçou. Mas ele mesmo fala, apesar da gente ver que ele entendeu e aplicou os ensinos do Mestre, ele não se considera um que tenha alcançado toda a beleza, toda a luz de Jesus. Estou falando de Clóvis Tavares, fundador da nossa Escola Jesus Cristo, e que escreveu vários livros. E no centenário do seu nascimento, a Escola Jesus Cristo distribuiu um folhetim em sua homenagem, intitulado 100 Motivos de Gratidão. São 100 trechos, 100 frases, períodos, né, retirados de seus livros, da sua obra toda e até das suas mensagens após desencarnação, enviados através de Chico Xavier. Eu retirei 10 exemplos, vou ler aqui, porque estamos chegando ao final, para nós vermos que nós não alcançamos ainda Jesus. Não sabemos, não compreendemos, não entendemos e por isso não aplicamos.
o que Jesus nos ensinou. Ele tem uma frase no livro de Jesus para os que sofrem, ele que entendeu o nosso conceito, ele entendeu e aplicou os ensinos de Jesus. Passou para nós, né? E pedia na tribuna que nós, muitas vezes em lágrimas, que nós acreditássemos no que ele estava falando sobre Jesus. Mas ele fala: não consigo figurar a magnificência espiritual do teu infinito império. Ele não consegue. Como que nós vamos conseguir? Não consigo figurar a magnificência espiritual do teu infinito império, flamejante. Olha o resplendor aí. Flamejante de amor e de paz. Mas sei que caminhas conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Faz lembrar Paulo, né? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, né? Então, eu vou ler rapidamente algumas frases do professor Clóvis sobre Jesus. Jesus é o Senhor da verdade. Sua glória e beleza vimos, e em tudo foi semelhante a nós, menos no pecado. Imagem visível do Deus invisível, nosso Salvador. Jesus não tem pecado, Jesus não cometeu erros, Jesus não errou, não erra. Se temos conhecimento de que o Cristo é a rocha dos séculos, estamos construindo a nossa vida sobre o alicerce que ele nos mostrou no Sermão da Montanha, ou mais extensamente no seu Evangelho? Estamos construindo a nossa vida sobre qual alicerce? Né? Palavras de Clóvis Tavares. Não devemos nos esquecer de que foi ele e não outro quem nos disse: sem mim nada podeis fazer. A verdade evangélica permanece inabalável. Nós não temos que adaptar, desfigurar o evangelho, mudar o evangelho, mudar a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Continua inabalável. Sentem-se atraídos os nossos corações quando exteriorizam seus sentimentos pela pessoa maiúscula e pela causa maiúscula daquele que nos ama desde o princípio? Não podemos esquecer a afirmativa do apóstolo Paulo quando nos assevera: Jesus Cristo é o vencedor, de ontem, de hoje e para sempre. O mundo é uma grande nave de Deus, cujo timoneiro é o Cristo, nosso Senhor. Sem Cristo, toda a pompa dos domínios humanos da atualidade se destinam ao pó. E a última, a árvore bendita que Jesus plantou na terra para a regeneração da vida planetária. É o planeta, meus irmãos. Para a regeneração da vida planetária. Jesus nos ama desde o princípio, como diz o professor Clóvis. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala: Jesus é a luz do princípio. Jesus é a luz do princípio. E nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Desde os primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Eu não vou citar aqui porque já está na hora, mas quem quiser ler um conto muito bonito sobre esses primeiros dias de Jesus na Terra, leiam do Irmão X, no Antologia Mediúnica do Natal, Simeão e o Menino, em que o Irmão X narra as respostas que Jesus deu a Simeão quando bebê, recolhido ao colo de Simeão, diante dos questionamentos
daquele que falou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Leiam este conto, Simeão e um menino, para nós chegarmos mais próximos, né, do entendimento de quem é Jesus, desde os primeiros dias na Terra. Só ele não passou na caminhada dolorosa das raças. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. E aí Emmanuel nos mostra o que suas mãos receberam em troca da sua lavoura do amor. As mãos do divino trabalhador receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. Trespassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. Revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. Naquele dia da crucificação, né, poucos sabiam quem é que estava ali crucificado naquela cruz do meio. Não sabiam ou não queriam saber, né? Ofendido, ironizado, caluniado, escarnecido, grotescamente caracterizado com um manto de cor berrante e uma cruz, uma coroa de espinhos. Estava ali como um ser humano qualquer, entre dois ladrões, como se fosse um deles, um ser humano criminoso, merecedor de morte, morte infamante, morte de cruz. Né? Um desrespeito, uma tentativa macabra e inútil das trevas de ofuscar a luz de Jesus. Aquele que é a luz do princípio. Uma tentativa de abafar, uma tentativa de ofuscar. Nessa ironia, nessas caracterizações absurdas, desrespeitosas, né? Esse desrespeito é inaceitável. Só que, mesmo tendo essa história nos livros, nos evangelhos, tão escrita, tão falada, Jesus continua sendo desrespeitado. Jesus continua sendo ridicularizado. Jesus continua sendo misturado a imagens grotescas, terrenas, dantescas, né? E ele é a imagem visível do Deus invisível, segundo o professor Clóvis. Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos nos livrar das nossas trevas, caminhar, seguir o caminho, aprender com eles? Nós ainda estamos presos a essas imagens, a esses atos, a essa preguiça espiritual, a essa paralisia espiritual. Quando que nós vamos deixar de ofender Jesus? O que é que nós fizemos há 2000 e poucos anos atrás? O que é que nós estamos fazendo agora, misturando Jesus a tantas coisas do mundo? O que é que nós faremos ainda no futuro? Como que nós herdaremos a terra, conforme a sua promessa? Uma sugestão: vamos aprender com Célia. Vamos ler e reler o livro 50 anos depois. Não importa que hoje já seja dia 28 de junho, terminando o mês. Quem não começou ainda, ou recomeçou, ainda é tempo de recomeçar ou de começar a leitura deste livro com os exemplos desta verdadeira discípula do Cristo que lhe ofereceu as mãos limpas,
e que levantou mãos santas, sem ira e sem contenda, e seguiu o seu caminho. Leamos 50 anos depois. Observemos as atitudes de Célia e aprendamos com ela, para que nós possamos alcançar o valor de Jesus, porque Jesus nos basta, como ela falou para a Téria quando ela foi expulsa de casa com aquela criança pela qual ela assumiu a maternidade, né? E à noite, expulsa de casa, e a serva pergunta: e a menina, com quem ficará? E não tendo ninguém para apoiá-la, Célia respondeu: eu ficarei com Jesus. É nele que nós temos que confiar. É com ele que nós temos que ficar. É a ele que nós devemos nos dedicar e com ele aprender, né? Então vamos ler esse romance que é maravilhoso, que é um presente do alto para os nossos corações ainda tão envolvidos em tantas coisas inúteis, em demandas inúteis, em cóleras destrutivas. Então, meus irmãos, vamos encerrar com a prece final, a prece de Nestório, que é uma encarnação de Emmanuel, né? No final do livro, 50 anos depois. Senhor, novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual a caminho do vosso reino de paz indestrutível. Que Jesus nos abençoe. Um bom domingo de reflexão, de paz, uma boa semana para todos nós. Assim seja.